Sejam todos muito bem-vindos ao Bíblia em Podcast. Esse é o podcast 01, o primeiro podcast aqui do canal. Podcast muito especial, né, por ser o primeiro. E também temos um convidado à altura, um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar o convidado para vocês, eu quero falar aí de uma parceria nossa, Zug Produtora, né? Produções Zug. Esse é um parceiraço nosso aí que está nos trabalhos técnicos aí desse projeto Bíblia em Podcast, com equipamentos de alta tecnologia e sem falar no profissionalismo, né? Um profissional nota 10. Zug Produtora, né? Do Fernando, é o cara que você precisa aí para os teus projetos, gravações, transmissão ao vivo. Zug Produtora é o que você precisa aí para os teus projetos, tá bem? Muito bem. Vamos lá então para o motivo que nos traz aqui. E o motivo que nos traz aqui é o nosso convidado de hoje, né? É o pastor Valdir Rodrigues de Moraes. Um convidado muito especial para esse momento especial, né, do nosso canal aí, do podcast. Pastor Valdir Rodrigues de Moraes. Eu vou apresentá-lo primeiro aqui, depois eu fico com a sua saudação. Pastor Valdir Rodrigues de Moraes, natural de Juí, é isso? Natural pastor? de Juí. Cristão, casado com Cleni Marques Moraes, pai de Patrícia, Misael, Jonatas e Gunnar Marques Moraes, sogro de Rogério, Ana, Rafaela e Elienay. Isso. Avô de Abigail, Talita, Noemi, Levi, Joana, Esther, Rebeca e Vicente. Isso. Pastor ordenado pela Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul e está alocado como pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Barão de Cotegipe. Se eu me esqueci de mais alguma coisa do seu currículo, o senhor depois complementa. Não, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Muito bem. Seja muito bem-vindo, pastor Valdir Rodrigues de Moraes. Que honra! É uma honra tê-lo aqui, o senhor conosco aqui depois de longa data, nós procurando uma vaga na sua agenda e o senhor está hoje aqui conosco. Para mim é uma honra, é um momento histórico para mim e eu estou muito honrado, muito feliz, muito ansioso, estava muito ansioso por esse momento. Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Jefferson. A gente também fica extremamente honrado, até estou emocionado nesse momento de receber esse convite, porque, como você tem falado, eu sou natural aqui de Juí e esse momento é um momento especial para mim poder contar alguma coisa da minha vida. Já há alguns anos nós saímos dessa cidade, aproximadamente mais de 20 anos já. Mais de 20 anos. E estamos lá na cidade de Barão de Cotegipe, mas durante esse tempo nós passamos em várias cidades trabalhando para Jesus e me emocionei quando você leu aí o nome da minha prole, da sua né? família. Uhum. Então, 8 netos. 8 netos. Já é o motivo de você ter notado meus cabelos um tanto verdade. embranquecidos.
Mas a alegria, o prazer de servir a Deus, ele cada dia aumenta mais. Sou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, pastor, pela sua disponibilidade, né? O senhor mora um tanto longe aqui de Juí, mas o senhor não mediu o esforço de estar aqui conosco, aceitando nosso convite, e nós nos sentimos honrados e nos presenteando aí nesse momento tão especial. Verdade, Valdir, seus cabelos já estão brancos, né? A gente olha as fotos mais antigas e as minhas lembranças de uma época que o senhor usava bigode também, bigode, né? Eu estava olhando uma foto de 4 pessoas, o senhor mais 3 pessoas, bem novas, né? Eu já tanto tempo já o pastor Valdir está nessa lida aí na obra, né? Já há bastante tempo. Eu creio que o ministério pastoral é a primeira coisa que demonstra aquela movimentação que nós temos no meio da igreja, que muitos dos pastores não têm o trabalho braçal, mas nós que somos os pastores interiorano, muitas vezes nós temos que botar também a mão na massa e começar a trabalhar, construindo igreja. Eu, desde que saí da cidade de Augusto Pestana, eu já vim direto a Sarandi. E em Sarandi, ali ajudei a construções de alguns templos, como obreiro, que fui convidado pelo pastor Selomar. Sim. E fui integrado na obra no ano de 2000. Justamente em 99 chegamos ali, em 2000. Foi em 99 que vocês foram embora para Sarandi? Foi em 99. Fomos para lá. E quando chegamos, ficamos ainda um pouco fazendo trabalho secular e depois fui integrado na obra. Fui consagrado a evangelista. Saí de Augusto Pestana presbítero. E é uma história longa, mas nós vamos conversar e eu creio que vamos relatar alguma coisa que seja importante para o crescimento espiritual de algumas pessoas. Com certeza. Que sabem da minha origem e da onde eu saí e como Deus tem trabalhado em nossas vidas. Verdade. Com certeza, Valdir, com certeza. Isso é de grande valia para nós aí, para a nova geração que vem vindo, né? Tu tem uma história marcante, uma história muito linda, né? De vida e ministerial, porque isso se confunde muito, né? Se mistura tua vida pessoal com a vida, né, ministerial, ela tá... Isso, no caso, é uma entrega total. Tu sai de uma família, como disse a palavra de Deus, relata que Abraão ouviu de Deus uma palavra dizendo: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então muitas vezes... vai. Eu não sei, eu vou te mostrando. Em Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. E nós também tivemos essa experiência, né? Fomos praticamente dirigidos por Deus em todos os momentos da nossa vida até o dia de hoje. Isso é um motivo de muita alegria para mim. Com certeza. E pretendo, até a vinda de Jesus, não sair dos seus projetos, dos seus planos. Seguir na direção. Glória a Deus. Muito maravilhoso, Valdir. Muito maravilhoso mesmo. Como tu disse aí, a tua história é uma longa história, né? E nós queremos ouvir aí as histórias, as tuas andanças aí, as tuas experiências. Eu me criei ouvindo as tuas experiências espirituais, cristã, pessoal, né? Acontecimentos. Eu acompanhei a tua vida, né? Tenho acompanhado, e para mim é muito interessante, inspirador, né? Tudo, na questão familiar, na criação dos filhos, vida ministerial, isso aí, para mim, eu creio que não só para mim, né? Para muita gente.
Então a gente quer tornar isso um pouco mais extensivo para quem não teve a oportunidade, o privilégio de te conhecer e te acompanhar, conhecer tua história aí, né? Mais Pois é, extensiva. eu penso assim que a igreja vai se diversificando. Verdade. A gente chega em algumas congregações, até mesmo aí na sede, em Juí, a gente olha o povo que está ali, muitos deles já estão com seus cabelos também assim, grisalhos, Sim. E outros já partiram. Exato. E boas lembranças ficaram, eu lembro de nossos dirigentes aqui, deste bairro, o bairro Getúlio Vargas, né? Os pioneiros, Pioneiros, né? Que trabalharam aqui. E isso me dá assim, um prazer de lembrá-los com lembranças boas. Né? E de você, né? Você também é da família, portanto, você sabe quantas labutas nós passamos e também quantas bênçãos nós repartimos junto. Eu lembro que quando você era menino e veio um pregador, ensinador, ele pregava escatologia. Ah, sim. E ele revolucionou naquela época. Era revolucionário para aquela época. A cidade de Juí toda, aonde aquele homem ia ensinando. E ele ensinava ali com aquele... um audiovisual. Isso, era um visual, era uma tela de pano. De pano. Escrito, pano branco escrito, né? O trabalho que aquele homem teve para escrever no pano gigante daquele. Um mapa escatológico, né? E eu feito lembro, à mão. Lembro perfeitamente, tu era bem menino, bem criança ainda. Cara, eu tinha entre 11 anos, 12 no máximo, 11 anos por ali. E você, 10, 11 anos, acho. Você guardou muita coisa que ele ensinou naquela época. Eu lembro que você botava ali, fez uma imitação daquele quadro e com aquela madeirinha mostrando. Então isso já projetava que você ia ser aquele homem de Deus que você é hoje. Eu me sinto feliz, honrado de estar aqui contigo e sabendo que você prosperou, foi abençoado e é um grande pregador. Isso eu tenho orgulho de dizer. Já esteve pregando para nós ali numa reinauguração de uma igreja, você esteve lá. Sim. E até hoje o povo nos comenta sobre aquele culto. Isso é como Paulo disse, eu sei a fé que há em ti. Amém. E que primeiramente habitou na tua vó Lloyd, depois na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Isso me tranquiliza de estar aqui. Eu até não sou uma pessoa muito da mídia, da questão de me apresentar, eu tenho um certo constrangimento nessa área, mas eu me sinto toda à vontade aqui para responder tudo aquilo que você quiser. Em nome de Jesus, aquilo que nós puder, nós vamos conversar aqui. Vamos, em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, vai começar a se familiarizar aí com as redes sociais e com as, né? Isso é muito importante, né? Nós usar essa ferramenta, né? Usar essa ferramenta aí para o reino de Deus, né? É muito interessante. Esse é o meu pensamento, né? Nós usar as ferramentas que tem disponível para propagar o evangelho, né? Do reino de Deus. Pois é isso aí, Valdir. Tu me trouxe a lembrança disso, eu confesso que eu tinha esquecido. Eu tinha em torno de uns 10 para 11 anos, eu lembro, aquela época. E ele percorreu vários bairros de Juí. E eu acompanhei, eu ia em todos que ele teve para mim copiar aquele mapa, porque não dava tempo de copiar num culto só. Então eu copiava, escutava e copiava. Depois eu reproduzi. Foi o meu primeiro contato assim com escatologia. E aquilo me impressionou, cara. Aquilo foi uma percepção da palavra de Deus, né?
da Bíblia de uma forma extraordinária. Foi muito legal. E aquela época tomou conta. Nós tivemos um despertamento aqui em Juí, que foi algo extraordinário, e eu acredito que um pouco foi aqueles cultos de ensinamento. Porque você até colocou, e sabiamente, esse nome Bíblia em Podcast. Eu achei muito sugestivo, porque a Bíblia, ela é o nosso manual, é a nossa bússola. E as nossas experiências se acumulam e seguindo a Bíblia se diz fundamentam, que, se respaldam, né? Porque a Bíblia fala, e os sinais seguiam os que creem. Exatamente. Crer é crer da palavra. E esses sinais são as experiências que a gente vai sendo lapidado e abençoado por Deus através das experiências que acontecem no decorrer do ministério. E eu te parabenizo por ter esse sentimento de convidar pessoas que não são de grande influência no Brasil, expressivamente em muitos lugares, mas eu sei que temos condições de contribuir, como tiveram nossos queridos irmãos. Exato. Que são antes das redes sociais, que até alguns deles nem fotografia não se tem. E alguns, já mais zelosos, fotografaram alguns acontecimentos, mas assim, poder destacar, conversar, é muito importante. É muito interessante. Pioneiros, né, Valdir, desbravadores, de quando os recursos eram escassos, em tempos... eu tenho uma admiração muito grande, né? Eu tenho um apego muito grande à história. Eu sou um apaixonado por história, né? E eu me lembro de épocas passadas, e também quando eu me deparo com histórias, eu começo a imaginar, né? A bravura, né? A convicção dos pioneiros é coisa de Deus, né? Não é coisa humana, é o mover do Espírito de Deus, acredito, na vida dessas pessoas, né? Trazendo uma convicção muito grande. Pois é, Valdir, eu quero que tu conte para nós aí a tua história, mas eu não posso deixar de esquecer, isso aqui é uma atitude voluntária minha, mas eu quero aqui falar do centenário da nossa querida Assembleia de Deus, né? Eu tenho, assim, uma admiração muito grande pela história da Assembleia de Deus, que também é uma história marcada pela evidente que uma obra de Deus, né? Do princípio e também da trajetória. Mas enfim, e estamos no centenário, né? Rumo ao centenário, né? Centenário eu ganhei aqui do pastor Valdir, mais precisamente da irmã Cleni, a camiseta alusiva aos 100 anos da Assembleia de Deus, né? E também, aproveitando, eu trouxe aqui uma Bíblia para te dar, a Bíblia do Centenário. É uma Bíblia que está sendo já distribuída para os pastores, até para as igrejas, para honrarem esse dia tão especial que vai acontecer. Com certeza. Já está sendo preparado todos os preparativos, né, para fazermos uma grande festa no dia vai ser agora no ano de 24, mas já está sendo montado o preparativo, porque vai ser algo extraordinário. Com certeza. E a Convenção do Brasil também está apoiando essa nossa 100 anos do Brasil, ou então de Assembleia de Deus, no Rio Grande do Sul. Né? E agora há esse mês que passou, começo que nós tivemos os 200 anos do Brasil. Sim, né? Isso. 200 anos. Foi algo extraordinário que aconteceu no Brasil. E eu creio que no Rio Grande do Sul vai ser algo parecido com a Assembleia de Deus. Porque eu sou
apaixonado. Não sou contra nenhuma denominação. Eu também não. Eu não tenho assim. Eu considero, honro, admiro, porque foi o meu berço, em todos os sentidos, né? Espiritualmente e tal, onde eu aprendi a amar a Deus, né? Então eu não posso desconsiderar isso. Mas eu tenho assim um olhar um pouco amplo, né? E entendo também a forma com que outras denominações trabalham, de uma forma talvez diferente, mas também cobrindo uma outra parte, né? Se Isso. Complementa, né? Sim. Se complementam. O mundo evangélico hoje é muito vasto, muito Isso. grande. E tem espaço para todos trabalharem. Verdade. A palavra de Deus, Jesus dizendo, a seara é realmente grande, mas são poucos os trabalhadores. Orai para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, eu acredito que essas igrejas têm a direção certa, essas denominações. Mas eu, por amar a Assembleia de Deus, e até os meus filhos, eles têm o Gunnar, ele foi colocado esse nome. Uhum. Sim. E na cidade que eu estava trabalhando, eu botei o Gunnar estudar, colégio, pequeno ainda, e a diretora do colégio me perguntou, mas pai, por que botar um nome tão difícil no seu filho? Tão diferente? Diferente. Gunnar. E eu disse para ela, digo, esse nome é um nome muito especial para mim. Ele é o nome de um missionário sueco, Gunnar Wingren. E ele foi o que trouxe, juntamente com Daniel Berg, o evangelho para o Brasil. E eu, pelo apego que eu tenho pelos missionários que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, é que eu botei esse nome, Gunnar. O nome dele é Gunnar de Jael Marques de Moraes. Então, mas é tão estranho, eu disse para ela, digo, olha, eu tenho uma parte de vantagem nisso. Porque se eu chegar aqui no colégio, era colégio lá em Augusto Pestana, e chegar no portão aqui, e pedir pelo Gunnar, e gritar, Gunnar, na hora do recreio, se eu gritar bem alto, ele vem. Só tem um. Que é só o meu. E naquela época foi muito repercutido isso, e conversamos com a diretora e ela entendeu. E até hoje ele tem sido um braço direito para mim, o Gunnar. Ele é o mais novo que eu tenho, numa família de 4 filhos, né? Sim. E ele é o mais novo e está lá me ajudando na obra do Senhor lá em Barão de Cotegipe. O Gunnar é uma figura, um cara. E sem falar os outros, né? Os outros seus filhos, dispensa comentário. Na verdade, todos eles, para mim, têm uma especialidade tremenda. Eu imagino. Porque a gente viveu assim quase sempre. A Patrícia, a mais velha, ela está hoje com 42 anos. Nós já temos mais de 40 anos de casamento com a minha esposa, a irmã Cleni, uma serva de Deus que tem me ajudado tanto. E nós estamos aí com esses meninos. A Patrícia me ajudou de uma forma extraordinária, cuidando dos nossos filhos, dos seus manos, ela, primogênita, né? dos menores, né? Dando banho e ajudando e corrigindo. Uma mana muito cuidadosa que me ajudou a ter os filhos que eu tenho hoje, né? Porque depois dela veio o Misael, nós tivemos algumas dificuldades a respeito da vida do Misael, porque tem alguma coisa assim que nos abalou com a vida dele.
uma prova, Uma prova um muito negócio grande. muito É, grande, né? Uma muito coisa grande, é. que marcou a família É verdade. e pessoas de redor, né? É verdade. E nós podemos notar naquela época do acontecimento do Misael o grande amor da igreja. Verdade. Eu tenho A assim mobilização, um né? apego pela Assembleia de Deus, pelo que eu recebi e pela cidade de Augusto Pestana. Aquele povo ali mostraram o amor ao próximo, o carinho Exato. que uma pessoa pode receber, e nós recebemos de uma maneira extraordinária. Foi um acidente que aconteceu, não sei se você vai entrar nesse mérito também, Vamos, não mas podemos deixar passar. aconteceu uma coisa tremenda, e nós tínhamos na época o Jonatas, que o Jonatas tinha, eu creio que uns 8, 10 anos. Eu acredito talvez que por aí, até né? um pouquinho Talvez menos até. É. E o Gunnar tinha 2 anos quando aconteceu esse acidente. O Jonas devia ter 5 ou um pouquinho mais de 5 anos. Né? Um pouquinho mais, Porque a Patrícia teve que ficar com eles e nós tivemos que ausentar-nos, largar de tudo. O Gunnar com 2 anos? 2 anos. Imagina, eu tenho a Heloísa com 4 anos. Imagina tu largar, né, e ir cuidar do Misael, que precisava de uma... Eu lembro que quando voltamos para casa... do coração partido. Quando voltamos para casa, tinha mato, assim... Sim. Peste, né? Esses matos na porta da casa, alto do chão. De não fecharam abrir mais a casa e fecharam. Daquele momento em não diante, voltamos mais não para voltaram casa. mais para casa. Não voltamos. Nem as crianças. Foi um desespero, né? E isso foi uma coisa que abalou Augusto Pestana na época. O Misael tinha em torno de 12 anos. 12 anos. Eu lembro porque nós temos a regulamento de idade. Então eu me lembro mais ou menos. Hoje o Misael já está com 36. 39, eu acho. Eu tenho um pouco de dificuldade de eu acredito que ele o nome da esteja, piazada. porque a gente regula de idade. Ele tem 39, fazendo talvez 40 aí no final do ano. A Patrícia tem 42, ela tinha 3 anos quando ele nasceu. É 3 anos mais velha que ele, tem 38 para 39. Então é isso aí. Justamente. Aquela vez foi coisa que, né, nós vamos entrar, eu quero que tu entre em detalhe maior, né, porque também foi algo extraordinário, né, que aconteceu. O Misael é um testemunho vivo, né? É verdade. E o Jonatas poder de Deus, era muito sentimental. Ele ficou com a Patrícia. E a Patrícia, ele chorava muito. Sim. A Patrícia tinha que consolar o Jonas. E hoje eles são apegados um no outro. Eu creio que devido àquele amparo que eles tiveram entre os dois irmãos. Aquela situação extrema fez com que eles se apegassem ainda mais, né? Porque era só que eles tinham o pai e a mãe saímos longe. E levamos o Gunnar junto. Nós fomos de Augusto Pestana para Juí, e de Juí saímos a Porto Alegre. Ficamos mais ou menos 56 dias só na UTI, dentro do Hospital da PUC em Porto Alegre. Então isso foi uma experiência que 56 marcou, dias de UTI. Marcou o nosso ministério, marcou uma questão bem importante na nossa vida. Mas foi... Se para nós que estávamos acompanhando de longe foi marcante, né? Imagina para quem viveu aquela situação extrema, né? Valdir, nós já falamos aqui onde você está, né? Pastoreando, está alocado como pastor presidente na cidade de Barão de Cotegipe. Isso. Tem aí outra coisa que eu quero pontuar contigo, é que vai estar fazendo um aniversário, né? De ordenação pastoral. Do ministério. Que dia? Agora, dia 22 de setembro. 22. Eu completo 10 anos que fui ordenado a pastor convencional.
na cidade de Itaara, Sim. ali ao lado de Santa Maria. Uhum. Foi o lugar onde eu fui separado, ordenado a pastor. Eu lembro. Aquela vez eu tinha planos de ir lá e a gente não acabei não conseguindo por motivo de trabalho. Mas então fazem 10 anos. Porém, a tua caminhada ministerial, para nós, para os próximos, para os amigos, para aqueles que acompanham, o teu ministério é muito mais longo do que 10 anos, né? 10 anos aí de ordenação, ordenação de um reconhecimento, né? Do teu ministério. Mas a tua história, como eu disse, já vem de longa data. Eu esqueci de colocar a tua idade, Valdir. Se tu não te importa. Não me importa. Eu até tenho o prazer de contar. Sim. E quando eu fizer mais um ano, eu vou contar mais aquele. Se fizer, cada ano é uma vitória, né? Verdade. Eu me sinto muito feliz por esses meus cabelos brancos. Eu até tenho no meu ministério uma certa... foi um desejo que me veio ao coração quando ainda era jovem, porque eu podendo começar, eu fui consagrado a presbítero com 24 anos. 24 anos. Eu tinha 24 anos quando fui consagrado a presbítero. Eu fiquei mais ou menos, vou dizer para ti, uns 6, 7 meses auxiliar. E o pastor, na época, um presbítero chamado Newton Rosa, que era o nosso dirigente do trabalho em Augusto Pestana, que era Campo de Ijuí, ele me chamou para o ministério do presbitério. Eu lembro do pastor Newton. Era um senhor já de idade, cabecinha branca, né? Usava um óculos. Isso. Pai do Valdecir, que era na época tesoureiro da igreja em Juí. Muito conceituado, muito querido, Valdecir. E a família dele era uma família grande, aprendi muito, de saudosa memória já. Sim. Mas é um homem assim que me deu o trilho que eu deveria seguir. Né? E aqui em Juí, claro, esses nobres homens como o irmão Democratino. O Democratino era uma pessoa assim que me deu os primeiros conselhos. Né? E ele tinha aquela postura serena, mansa, sereno. E ali naqueles momentos Um ancião, eu precisava de alguém para me dar orientação. Uma certa oportunidade, é um caso meio cômico, mas é interessante. Eu estava fervoroso, né? Assembleiano, nato. No primeiro amor, como se diz, né? Iniciando a caminhada. E ele me convidou para vir pregar aqui no bairro. Era uma sexta-feira, no bairro Tomé de Souza, Getúlio Vargas. E ali ele botou a mesinha do pregador em frente ao púlpito. E botou mais ou menos, acho que uns 50 centímetros. Já foi proposital. Eu não sei o que ele queria com aquele... Vou reduzir o espaço desse camarada. Ele queria me bitolar de eu começar a caminhar, né? Movimentar muito. Acho que era aquilo que ele queria. E tinha uma mesinha e um vasinho em cima da mesinha. Sim, sempre os vasinhos de flor. E é uma toalhazinha assim bonitinha. E ele me deu a oportunidade. O irmão Valdir está nos visitando, vai trazer a palavra hoje, na sexta-feira, culto de ensino. Culto de ensino, oração e ensino. Oração e ensino. E eu fiquei muito honrado, porque eu era um rapaz novo, claro, já casado, um obreiro jovem. E ele me convidar, para mim foi uma honra. Imagina. Né? E eu cheguei para trás daquela mesinha, e eu com as pernas compridas. Se sentiu meio... Me senti meio... limitado. Bem limitado. E eu peguei aquela mesinha e levei para frente.
Botei mais ou menos Sim, uns pra 50 se centímetros. sentir mais à pra frente. vontade um pouco. O velhinho, você lembra dele? Ele era bem, caminhava bem lento, né? Sim. Foi lá e pegou a mesinha e trouxe de volta. Botou no mesmo lugar que eu estava. Ele disse, o senhor foi chamado para pregar e não para ornamentar a igreja. Aqui. Aqui eu coloquei aqui é para ficar aqui. É aqui, se eu botei a mesa aqui é para ficar aqui. Eu digo, muito bem, senhor, me desculpe. E nós amamos aquele Nossa, obreiro, irmão, é. porque ele... Um formador de obreiro, né? Uma gama de obreiro, uma geração de obreiro formado aos pés do dele. Democrático. Né? É. Também o pastor, o irmão Leoveral Padilha, Padilha. o irmão Elisário dos Anjos, Isso. José Alves. José Alves, Galera dessa... o irmão Brasílio. Brasílio, ensinador também. Então, essas pessoas foram os meus professores. Né? Quando eu saí aqui de Juí, foi uma ordem de um anjo. Eu não quero aqui aparentar que esteja querendo me exaltar, Sim, sim. mas a minha vida aqui ela é conhecida do povo de Juí. E na época, a minha situação era uma situação vindo de uma família muito pobre. Uhum. Né? O meus pais, a minha mãe, ela se converteu primeiro. Ela era Batista Salem. Na Batista Na Salem. Batista Salem. O pastor Não, Anaurolino, o Anaurolino. Anaurolino Leão. E a minha mãe teve problemas de saúde e ela começou a ser, assim, piorar cada vez mais. Teve um quadro É câncer. Ela teve câncer nos intestinos. E o pai, aquilo que a gente tinha e que não tinha também, o pai gastou com a minha mãe. Imagina, né? Isso levou mais de 2 anos e pouco para eles combatendo e indo a Porto Alegre, porque aqui na região não existia aquela época, aplicação, né, que eles chamavam, sim, né? E levaram minha mãe para aqueles lados, e eu fiquei sozinho com os meus irmãos. E a situação foi bem difícil, mas o pai fez o que pôde e não deu para segurar a minha mãe com vida. Mas o tempo que ela se converteu, que ela estava na igreja, ela veio, ficou um tempo bom, mas o médico disse, olha, máximo 1 ano e meio ela vai ter uma queda e não vai voltar mais. Vocês têm que se preparar para isso. E o meu pai se desesperou. Imagina, Ele já bebia, meu pai, ele trabalhava muito, mas bebia bastante. Então ele começou a beber mais ainda. Sim, agravou a situação. E aí ele chegava em casa e começava a nos aconselhar. Bêbado. Ele dizia, olha, vocês têm que cuidar da mãe de vocês, porque a mãe de vocês tem tanto tempo de vida e tal. E aquilo virou uma coisa assim, uma rotina, sabe? A minha mãe lá no quarto, coitadinha, dizia, deixa os guris dormir, Gabriel. E o pai queria nos preparar, mas ele não tinha coragem de fazer isso lucidamente. Sim. Ele bebia para fazer. Coloque na situação do homem. Que situação? Quantos irmãos vocês são hoje? Nós somos em 5. Eu sou o mais novo. Tu é o mais novo. Depois, vamos começar de baixo para cima, né? Começa em mim, né? Pode ser. Valdir, que sou eu, Valduir, o Valmir, o João e a Maria. E o Valentim, que é o mais velho. O Valentim. 6 nós somos. 5 irmãos e uma irmã. E uma irmã. Então, a única mulher a única mulher da casa. Minha mana estava de aniversário ontem. A Maria. Maria, dia 20 de setembro ela faz aniversário. Hoje? Hoje? 20 de setembro? Hoje? Hoje. É isso mesmo. Então, a questão da minha mãe, quando o papai morreu, ou a mãe morreu, e o pai se largou no vício. E eu fiquei pequeno, com 7 anos.
Mas muita coisa que eu aprendi com a mãe no tempo que ela estava doente, Sim. Foi o suficiente. foi o suficiente para ficar dentro de mim aquela genuinidade, aquela pureza do Evangelho. Por isso que eu respeito muito as outras denominações, Sim. porque o pastor Anaurlino ia lá em casa e sentava no costadinho da cama da minha mãe e cantava, porque ele era um cantor, tinha disco gravado na época. Ah, é? Tinha disco gravado, ele e a filha. E o pastor cantava hinos do cantor cristão. E a minha mãe se sentia restabelecida. Né? E quando quando ela partiu, a gente lembrava a atitude daquele pastor. Ele foi fazer o ato fúnebre da minha mãe. Uma assistência nesse momento é muito marcante, né? E se fosse uma pessoa de expressão, a minha mãe? Sim, sim. Mas era lá numa casinha humilde. de chão, humilde. E aquele pastor, ele tinha um alto, daqueles altão, sabe? Daqueles grandão que a gente, não sei nem dizer o nome daqueles carros, um altão preto que nós dizia, o pastor chegava, né? Com o carro. Meu Deus, a gente ficava em roda olhando. E aquilo me marcou muito. O amor pastoral. E isso entrou dentro de mim. Eu sou um pastor hoje, pela misericórdia de Deus, mas eu amo a igreja, o povo, o templo, a organização da igreja não é tão importante para mim como é importante cada cristão, cada pessoa. Por causa disto, que eu senti. Ali Deus já estava preparando. O que um pastor precisa fazer? Porque nós não estamos aí para curar todo mundo. Nem todos vão ficar curados. O fato é a sua mãe, né? E como acontece com muitos, né? A assistência que aquele pastor e estar ali junto com a minha mãe foi suficiente para mim amar Jesus através do gesto que aquele homem fazia, né? E isso para mim vai ficar sempre na minha lembrança. Então a gente, no caso, teve um princípio bem difícil. Bem difícil. Vocês, natural de Juí? Natural. Em que bairro, em que lugar aí de Juí tu nasceu? Como foi a tua infância aí? Eu nasci no Hospital de Caridades aqui. E morava ali, na 21 de abril, para baixo dos trilhos aqui, quem vem do interior para a cidade. 21 de abril. Ali deve ser o bairro Oswaldo Aranha, então? Bairro Oswaldo Aranha, isso. Era o começo, a entrada, porque ali tinha um beco chamado Beco do Oswaldo Aranha. Sim. Aí subia e era um V. A 21 de abril subia mais um pouco, ela seguia. Sim. E nós morávamos, eu acho que uns 100 metros daquele V que entrava para o Beco do Oswaldo Aranha e aquela subida. Antes de chegar nos trilhos, ali uns 50, 60 metros, nós morávamos ali. Tem até hoje ali, né? A rua ali. Aquela bifurcação, né? Isso. E ali nós criamos. Tinha uma dificuldade muito grande na época, porque houve aquela proliferação de maldade, até mesmo de assalto, de roubo. Sim. E ali era um lugar próprio para as pessoas escapar da polícia, porque tinha só uma entrada. O trilho passava por cima, trilho de trem. Sim. E aqui chegava só essa estrada que entrava para chegar no Beco do Oswaldo Aranha. Era um beco mesmo. Então, quando a polícia vinha vindo lá embaixo, os marginais se espalhavam, se escondiam. Era muito difícil pegar quem morava no beco. E o meu pai tinha muito cuidado com nós. De nós nunca pegar nada de ninguém. De nós nunca trazer algum incômodo para ele. Porque ele sempre teve esse cuidado de nos criar com caráter, com honestidade, ganhar nossa vida com o trabalho, né? E nós passamos um momento difícil. E aí, como eu estava te falando a respeito desse anjo, que eu estava morando
nos fundos da casa do teu pai. Uhum. E uma certa oportunidade, não sei se eu estava acordado ou estava dormindo, eu sei que chegou alguém no meu quartinho, que era um quarto separado. O guarda-roupa, as costas do guarda-roupa era a divisão da casa. Uma casa de 3,5 por 5. Era 2 cômodos. 2 cômodos. Aqui pro lado de cá do guarda-roupa tinha a mesinha e o fogãozinho. Uhum. E para cá era o quarto. E ele chegou e recuou assim um lençol que nós tínhamos como cortina. Recuou. E eu olhei aquela pessoa que entrou, ele disse, fica calmo. E entrou uma paz no meu coração. E eu olhei assim para ele, ele disse, eu vim só te avisar. Você vai para Augusto Pestana e lá tu vai ficar 13 anos. Caramba! E sumiu. E você? Bateu um... Eu saltei da cama. Imagina. Saltei da cama para ver se a porta estava aberta, uma coisa assim. Sim. E aí voltei, a Cleni estava dormindo e eu bati nela. Digo, Cleni, tu não viu aqui? O que é? Digo, mas olha, um ser veio aqui e me disse assim, que eu vou para Augusto Pestana e vamos ficar 13 anos lá. E eu não tinha assim, eu tinha um primo em Augusto Pestana, mas nós não se visitávamos, nunca assim, fui na casa dele. Tinha uma intimidade. Nunca tinha ido. E sabe que aquilo, dormi de novo, claro. No outro dia me acordei, pensativo, mas aquilo passou. Tem uns 3 dias, mais ou menos. E aí então veio 2 irmãos que eram de lá, que eram cantor. E cantavam e pregavam, e eu era muito admirador. Eles eram de Augusto Pestana. Isso. Vieram para Ijuí. Vieram para Ijuí visitar Ijuí. Até escalados para pregar na igreja aqui do bairro Getúlio. No bairro Getúlio Vargas. E depois que foram no culto, voltaram e passaram aqui em casa. E me disseram, olha, Valdir, tu não quer ir para Augusto Pestana? Eu disse, mas olha... Mas não me lembrei da visão, sim. daquele acontecimento. E quando eu estou indo para Augusto Pestana, estou dentro do ônibus, Cadiadense o nome do ônibus, né? E estava dentro do ônibus, estou sentado perto do motorista, quando eu vejo a placa de boas-vindas da cidade ali, aquele monumento que sempre tem nas entradas da cidade, me caiu a ficha. Eu me dei por conta que eu estava sendo... Estava acontecendo aquilo que o anjo tinha dito. E eu me desesperei chorando. Quanto tempo tem ideia, Valdir, tipo, do sonho e quando isso foi se realizar, que tu foi realmente para o Santo? Eu creio que foi mais ou menos em 82 para 83. E o tempo do episódio, da tua visão, da aparição desse ser que falou contigo, do anjo. Isso foi uma questão de não deu um mês. Não deu um mês. Foi rápido. Foi dias, poucos dias. Talvez uns 15 dias. Bem aproximado. Então, o que te levou para Augusto Pestana foi trabalho, motivo de trabalho. Motivo de trabalho. Mas eu tinha um envolvimento muito grande aqui na cidade, com a minha parceria. Os amigos de infância, juventude. Aonde que foi essa época de juventude? Eu tenho 2 etapas nesse meu assunto de conversão. Porque eu era um jovem assim que cresci solto, né? Meu pai... Sim, a mãe faleceu. Era muito criança. Eu tinha 46 anos quando minha mãe faleceu. Como que era o nome da sua mãe? Jurema Rodrigues da Silva, ela era Silva. Aí depois ficou Moraes por causa do meu pai, né? Aí a minha mãe faleceu e a gente acompanhou meu pai. Sim.
Meu pai gostava de jogar bocha, gostava de cancha, gostava de carpeta de jogo, e era o que eu fazia fazer. Sim, Às vezes eu estava sozinho em casa, sim. né? Os meus irmãos saíam e eu ficava, né? Porque eu era de menor e eles Sim. eram já mais Grande, grandinhos. né? E eu saía procurar o pai. Andava nas bodegas de atrás dele. Às vezes chegava num lugar que era proibido criança entrar. Ele estava lá dentro jogando. Eu ficava sentado na porta ali até altas horas, aguardando, esperando o pai. Então eu não podia ter uma boa escolaridade, né? Até não fui muito no colégio. Sim. Aquela situação, e gostava de jogar futebol. Sim. E um dia nós vinha vindo de um jogo de futebol, todo sujo, todo embarrado no campo desses potreiros, né? Da várzea, como se chama hoje, né? E eu estava todo embarrado e eu achei que eu não podia subir para casa, porque eu morava lá no Oswaldo Aranha e estava ali no Tomé de Souza, no Pindorama ali. Era mais ou menos uns 2 quilômetros até a minha casa. E eu pensei, digo, vou tomar um banho aqui na casa do tio Dorvalino, irmão da minha mãe. Sim. E aí eu fiquei ali, o Geraldino, pastor Geraldino Silva. Hoje, Geraldino Silva. Que é o nosso presidente da convenção. A nossa convenção. Do estadual e membro da mesa diretora, se eu não me engano, da convenção do Brasil. Do Brasil. É o quarto secretário da convenção do Brasil, do CGADB. O Geraldino era jovem também, que nem eu. Eu sou um pouquinho mais velho que ele. E nós estávamos jogando bola junto. Aí ele foi tomar banho, para mim tomar banho depois. E naquele momento ali, começaram os crentes a se reunir na casa deles. Tinha um tio meu, que a gente considerava como tio, mas ele é primo. Ele andava com um toca-disco debaixo do braço e uns discos de vinil. Cara, eu ouvi tanta história, testemunho desse evangelizador que evangelizava com toca-disco. Toca-disco. Aqueles toca-disco que a própria tampa dele virava uma caixa de som. As caixas eram tampa. E então, uma ferramenta de evangelização, né, dele. Usava aquilo como uma ferramenta de evangelismo. Nós temos, alguém está me chamando aqui, eu vou... Não, pode continuar o teu raciocínio, que eu cuido aqui do... E no caso, o pastor Geraldino, na época, um menino, né? Sim. Estava tomando banho, a tia disse, eu tenho um apelido de casa, né? Que é Vide. E ela dizia, Vide, passa para cá, nós vamos fazer uma oração. Eu digo, não, tia, pode fechar a porta aí, pode... Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Não, fica feio você ficar aí fora. Vem para cá. Venha cá. Venha fazer uma oração junto com nós aí. Eu, para não constranger, a tia era muito querida, sim, tia Elza. Entrei para dentro de casa. E eles começaram a cantar. A importância do culto doméstico, dos crentes se reunir, eu sou fruto disso. Quando o irmão começou a cantar um corinho, aquele Mãos Ensanguentadas de Jesus, vem tocar em mim. Meu Deus, ele começou a cantar aquilo. Parecia que daqui a pouco estava acontecendo as mãos aquilo ensanguentadas de Jesus estavam tocando neles ali. E eu comecei a me sentir um pecador. Justamente, irmão Jefferson, o que acontece quando a Bíblia diz assim, ó, e o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi justamente isso que aconteceu comigo naquele momento. Eu comecei a me sentir um pecador. Comecei a me sentir uma pessoa sem nenhum valor, que eu estava resvalando para o inferno. E eu fiquei ali tenso e comecei baixinho dizer,
Perdão, Jesus. Que coisa extraordinária, né? Me perdoa. Perdão. E parece que ele não ia me perdoar. E eu comecei, então, a gritar. Aumentar o clamor. Gritar por perdão. E naquilo, com aquele barulhão que eu estava fazendo, Geraldino terminou de tomar o banho dele lá. E veio ainda com os cabelos tudo molhados, ele tinha um cabelo meio comprido. Ver o que estava acontecendo. Ver o que estava acontecendo. E me viu assim, glorificando a Deus e pedindo perdão. Daquele jeito, do futebol. Do jeito que eu estava. De calção. E ele me abraçou. E naquele momento Jesus batizou nós dois com o Espírito Santo. Sério? Foi no momento da conversão o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. E eu queria gritar muito obrigado e falava língua estranha. Falava muito obrigado em línguas Em estranhas. línguas estranhas. A minha mente queria dizer muito obrigado. Isso aí Mas é eu não estranho. conseguia falar e falava línguas estranhas. Ali, naquele coisa momento, extraordinária. foi no ano de 75. 75. Foi em 75 que nós descemos as águas do batismo. E eu fiquei mais ou menos, irmão, mais ou menos um ano e meio na igreja. Mas sabe o que é? Um despertamento que nós íamos na igreja, Jesus batizava. Foi um avivamento. Um avivamento. Que aconteceu em Bom, naquela o época. time de futebol que nós jogava quebrou. Acabou o time. Se converteram todo mundo. Até o treinador se converteu. Jesus ganhou um time, né? O treinador do Foram time salvos. ficou um pouco resistente, Sim. porque ele foi perdendo os jogadores, Sim. e daqui a pouco ele também se converteu. Ele já partiu. Foi tão impressionante que ele disse, mas conhecia vocês, né? Treinador da galera. Meu Jesus. Aí, homem, foi um tempo de glória, assim, de poder na minha vida. Os dons espirituais, Deus começou a nos usar. Sendo evidenciado na nossa vida. Um incidente que um irmão dos nossos, querido também, que eu acreditava muito, caiu em pecado. Isso é um conselho que eu dou para as pessoas que estão subindo no ministério. Não atire pedra em ninguém, não critique ninguém, porque às vezes da forma que você interpretar aquilo, com a medida que você medir, vão medir você também. Eu fiquei muito bravo com aquele homem e disse, eu não vou mais na igreja. Fiquei ressentido. Decepcionado com... Decepcionado com o que estava acontecendo. Pela admiração, quanto mais a gente admira Era uma líder, pessoa, né? Era um ídolo praticamente nosso. Era uma pessoa que a gente via orando e Deus curando, libertando demoniados, pessoa com poder tremendo. Deus usava extraordinariamente. Extraordinariamente. E aquilo me surpreendeu, eu não estava preparado para aquilo. Novo convertido. E saí da igreja por causa daquilo. Fiquei 5 anos desviado da igreja. E aí virei uma pessoa assim que incomodava a minha família, meus irmãos. O Valentim, que é o mais velho, tinha que, às vezes, ir lá no presídio aqui de Juí, me tirar do presídio e pagar fiança e coisa. Foi uma vida, assim, de uma juventude bem terrível. Chegou, você teve um momento muito... Bem difícil, bem difícil. Foi algo assim que não dá pra gente... Eu até, não faz muito que comecei a contar alguma coisa para os meus filhos. Claro. Porque eu acho que isso não edifica eles, né? Sim. Mas eles, graças a Deus, nenhum deles tem
alguma sequela Sim. daquilo que eu fui. Não foi algo que lhe orgulha, muito pelo não. contrário, né? Hum. Mas, Pois é, e daí, então, ali naquele momento, eu fiquei esses 5 anos aham, e depois até tomei um tiro de arma de fogo naquela situação que eu Aham. vivia e fui para o hospital. E lá no hospital, um menino, trêmulo, assim, bem debilitado? tímido. Tímido. Tímido, um menino crente. Aham. Chegou lá com um cartãozinho daqueles de Maná. E Estava evangelizando no hospital. Veja a importância, né? evangelizando no hospital. E daí me disse assim, ó, eu trouxe um versículo para ti. E aquele versículo dizia assim, passará os céus e a terra. Deus falando, né? Mas as Deus minhas falando. palavras não hão de passar. Aquilo que eu falei contigo lá no dia que tu tá Meu de pé. Deus. E eu era assim, bem revoltado. Uhum. Eu não quis tomar uma decisão. Pastor Agemiro, que é pastor hoje em Uruguaiana, ele veio me visitar também lá no hospital e disse, agradeça a Deus, porque Tu tá vivo. que o inimigo queria fazer, ele não conseguiu. Volta para a igreja. O inimigo queria interromper o... Isso. E ele foi inútil praticamente as conversas deles. Mas um dia eu já estava bom, estava caminhando, andava armado, procurando me vingar. Uhum. E fui convidado para ir num culto no bairro Tomé de Souza. Estava o pastor Alfredi. Alfredi. Tu Na lembra do pastor época, Alfredi? sim. Na época, ele era daqui de Juiz mesmo. Ele era responsável pela igreja em E Ajuricaba. a Juricaba, cara. E ele veio pregar no bairro Tomé de Souza e o pessoal ali me convidaram. Eu estava lá no Valentim, que mora ali no bairro. Meu irmão, Pregava, por aí nós adorava, ouvia pastor o pastor Alfredi. Alfredi. E ele estava pregando. Quando, naquela noite, era uma quarta-feira, ele me apontou e disse, você aí, moço, você que tem o cabelo grande. Eu tinha um cabelão. Quase um Black Power, um É cabelo isso, volumoso. eu não penteava. Eu lavava e chacoalhava. Aqueles cachos. Na época, né? Naquela época, naquela época. muitos usavam esse cabelo. Ele disse, fica de pé. Eu olhei para os lados. Né? Não, é você mesmo que olhou para trás. Eu fiquei de pé, eu ainda sentia a dor na perna, porque o tiro que eu tomei foi assim, cruzou 1 milímetro do fêmur. A Pegasse no bala osso. ia esfachar meu fêmur. Mas Deus teve misericórdia e me deixou com as 2 pernas. E aí ele me mandou levantar e ele disse assim, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras Precisa não falar hão de mais um passar. pouco antes. Isso, eu quero que você fique sabendo que a palavra de Deus tem mais força do que um balaço. E ele não sabia. Ele não sabia Sim, da minha da situação. Ele disse, Deus está te chamando de volta. Tem um campo verdejante, uma porteira aberta e um campo verdejante com muitas ovelhas te esperando. Meu Deus, aquela época era uma época das mais terríveis da minha vida. E a igreja vibrou, Sim. glorificou a Deus, Te porque conhecia aquele pouquinho do meu passado com Deus. E aquele homem não me conhecia. Ali ainda demorou uns dias, mas eu tomei a minha decisão. E comecei a servir a Deus, seguir os meus colegas que eram crentes, o Luiz, o José, e mais uns irmãos que a gente tem grande consideração. Daquela geração. Aquela geração. E daí comecei a trabalhar para o interior, para fora. E
Mas os meus amigos aqui de Juí, eles me encantavam muito. Eu tinha muito desejo de não perder a amizade. Sim, sim. Eu acho que foi essa forma que Deus usou ali de me tirar de Juí e me mandar para Augusto Pestana, para mim poder começar ali o meu ministério. Então o senhor foi a Augusto Pestana, motivo trabalho, e lá o senhor já estava Já tinha voltado para a igreja, já estava casado com a Cleni. Sim. E lá trabalhando, o senhor começou a se envolver com a igreja, claro, foi congregar, obviamente, em Augusto Pestana. De porteiro. De porteiro. Porteiro. E eu comecei a me dedicar. E a coisa que os presbíteros não iam fazer, eu ia. Só não conseguia ungir, eu não conseguia, né? Eu tinha aquele desejo de ganhar alma, reabrir pontos de pregação no interior. E aquela bicicleta velha esquentava os pneus. Andava de bicicleta. Tem um fato muito interessante que eu vi há muito tempo, que acho que você mesmo contou, que chegou em casa cansado do trabalho, de bicicleta, sentou na porta e olhou uma nuvem no céu e era, não sei se você tinha uma escala ou era responsável por Não, eu tinha uma escala. Lá no interior, tu tinha que ir de bicicleta também, e disse, Cleni, acho que vai chover, não vou ir. E a Cleni disse, não vai chover não, pode ir. A Cleni me ajudou muito nessa parte. Ela tinha certeza que eu tinha que ter atividades, que eu tinha que fazer alguma coisa para Deus. Ser grato pelo que Ele estava fazendo na nossa vida. Ela foi uma mulher muito católica, mas depois que se converteu, ela... Também da mesma forma. Da forma que ela cria na religiosidade dela, ela mudou para Jesus e ficou firme. Né? Até hoje. Ela é uma... Eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Fora de sério, né? E sabe, irmão, eu ali naquele tempo me destaquei. Por quê? Porque muitos irmãos já estavam desanimados, não queriam correr, porque atiravam na cara por causa disso, por causa daquilo. A circunstância levou o pessoal a se retrair. Eu era novo ali. Eu estava novo. E aí o pastor João Ferreira vai numa época lá, eu acho que não dava um ano que eu estava lá ainda. O pastor João Ferreira vai fazer uma consagração e foi consagrar uns presbíteros. E nós ia ter batismo naquela tarde. E eu fui, arrumei o lugar, o riozinho para o batismo. Fiz uma taipa lá sozinho em Deus. E preparei, deixei preparado, de tarde vinha o batismo, né? Os irmãos se batizaram. Estava mergulhado de cabeça. De cabeça. Fiquei Trabalhava o teu trabalho secular, cuidava da família e o resto do tempo era a obra. Irmão, eu peguei e cortei uma taquara grande, mais ou menos uns 4 metros. O pastor passou a oportunidade para o pastor João. E o pastor João começou a chamar as pessoas a ser consagrados. Primeiro chamou os que iam ser auxiliares, depois chamou os que iam ser diáconos, e o pessoal foram passando para frente. Eu lá, cuidando da porta. Aí o irmão Nilton levantou, e não era muito grande a igreja, levantou e perguntou para o pastor João: pode uma pessoa que não é diácono ser consagrada a pastor? A pastor? A presbítero? A presbítero. Pode uma pessoa ser consagrada a presbítero sem passar pelo diaconato? O pastor João disse: pode, se tiver os requisitos que se pede. Aqueles requisitos bíblicos, né? Marido de uma só mulher, que mantém a sua família ordenada e tal, aquele assunto ali. E o irmão Nilton... Requisitos bíblicos. Então, bota o nome aí do irmão Valdir a presbítero. Irmão, quando eu ouvi isso, eu li um pouquinho nos lábios dele mais, né? E o pastor concordou,
Aí chamou o irmão José de Almeida, chamou o irmão Dário Rodrigues e me chamou eu. Valdir Rodrigues de Moraes passa para ser consagrado a presbítero. Quando ele disse isso, irmão, estourou uma glória na igreja. Tu vê. Começaram a glorificar. Foi uma confirmação, sabe? Eu passei para frente, sabendo que eu não tinha capacidade para aquilo, mas era uma necessidade da igreja. Eu já estava indo fazer a obra. Tem pessoas hoje que quer ser para depois ir fazer. Eu acredito que o ministério não é assim. Tem que fazer primeiro para depois ser. E eu já era um obreiro, só não podia ungir, só não podia... Estava em atividade. E aquilo foi algo extraordinário. 24 anos. Acredito. Eu era o presbítero mais novo do campo de Juí. O mais novo. Imagina, 24 anos. O presbitério geralmente é relacionado hoje não tanto, mas o presbitério sempre foi a ancião, né? Até quando eu vim aqui para Juí, às vezes tinha obreiros antigos. Sim, que... os presbíteros já de cabelo branco, mas esse guri aí, presbítero. Davam aquela... Tinha aquela reserva, né? O que esse carça curta quer aqui dentro? Mas quando Deus tem um plano com a gente, é uma coisa extraordinária. Né? Quando aconteceu o episódio do acidente do Misael, foi nessas trabalho de evangelístico no interior, foi como que... Foi. Em que ocasião? Foi algo assim, irmão, porque eu me dediquei a fazer a obra. E numa oportunidade nós estávamos descendo para um bairro que tem em Augusto Pestana. Naquela época tinha o nome de bairro Independente, mas de Independente não tinha nada. Era dependente, né? Sim. Pessoas que o prefeito tinha colocado, assentado lá. Feito um assentamento. E era muito duro aquele lugar. E o pastor, na época, tinha me colocado como dirigente daquela congregação. Tinha uma congregação lá. E eu fui para ganhar um irmão presbítero que estava afastado. E quando fui na casa dele, ele tinha tido uma rezinga com os vizinhos. E o filho dele tinha armado uma espingarda uma arma de cartucho. E aquela espingarda estava super carregada. Estava carregada pelo que os médicos contaram, ela tinha mais de 126 chumbinho. Tava assim, aquele chumbinho fino. Os chumbinhos de cartucho de espingarda. Aquilo é usado para caça, né? Aquilo estava super lotado. Foi preparado para matar mesmo aquele cartucho. E nós chegamos na casa, a família nos recebeu num gramadinho deles assim, estavam tomando chimarrão. A Clini sentou, eu também sentei assim, perto dos irmãos, tinha um quartinho para trás. Anexo da casa. Sim. E o guri passou meio molhadinho de banho ali e convidou o Misael para ir, porque eles tinham 12 anos também. Os dois tinham a mesma idade. Convidou para entrar naquele quartinho lá. A Cleni nem tinha terminado de tomar o primeiro chimarrão que tinha ganhado. Era aquele estouro lá dentro daquele quarto. Eu, na hora, pensei que fosse um tiro uma descarga elétrica, uma coisa. Saiu aquela fumaça pela janela. Curto, alguma coisa, um tiro, um estouro. O Misael tinha sentado numa caminha e o guri foi no guarda-roupa, pegou uma arma de quartel, assim, uma baioneta, sei lá o que era aquilo, e mostrou que o rapaz estava no quartel, eu acho, na época, e mostrou aquilo para ele.
E o Misael pegou e largou em cima da cama e olhou para ele assim. Quando olhou, ele estava com a espingarda apontando. A 25 espingarda carregada. centímetros mais ou menos é o que o Misael conta. O cara detonou o piá, detonou na garganta do Misael. Assim. Tirou no pescoço. No pescoço, na cava do pescoço aqui. Aqui. E ele ainda conseguiu saltar de pé. Tu vê, pois é, eu vi tu relatar que ele saiu, enquanto caiu no teu braço. Saiu na porta do quartinho Aquele e ainda tiro. fez assim para mim. Que tinha tomado um tiro. Não conseguia falar, É. claro. E eu peguei ele e saí correndo. E estavam jogando bolãozinho desses do interior, uma turma lá numa escola. E aí uma pessoa se condoeu e levou nós para o hospital. E lá no hospital o doutor disse, não tem solução. O tiro que ele levou é um tiro fatal. Ele com 12 anos nunca tinha ficado doente. Nós estávamos evangelizando. Aquilo foi uma coisa assim que me secou a garganta, eu não podia entender. E quando ele disse isso, eu disse, doutor, eu quero um recurso. Ele está vivo. Ele disse, mas não adianta, ele vai morrer. E o guri ouvindo tudo, não desmaiou. Tu vê. Aí ele arrumou para nós ir para Ijuí. Deu uns transtorno ali, mas ele levou nós para Ijuí. O médico chegamos lá também, estavam deixando o guri morrer em cima de uma maca. Porque acreditavam que dentro de alguns minutos ele ia morrer. E aí o doutor Flávio Werlen, um doutor ainda bem novo na época, esse homem fez de tudo pelo Misael. Eu agradeço aquela atitude, acho que Deus usou ele. Com certeza. E ele mandou uma carta para o doutor em Porto Alegre. Que o doutor que tinha formado ele, o professor dele. Doutor Januário Vitola. Esse doutor fez o que pôde pelo Misael. Bom, nós ficamos então lá 56 dias na UTI. Muita coisa aconteceram lá. Nós tivemos experiências tremendas lá. Eu imagino. Uma profeta chegou dentro da UTI e disse, meu servo, isso que está acontecendo não é para a morte. Teu filho não vai morrer. E o médico dando 1% de vida só para ele. Veja só. Mas isso vai acontecer para você testemunhar aonde você passar, dentro do Brasil, nas capitais e fora do Brasil, você vai contar esse testemunho. E eu, um funcionário da prefeitura. Sim. Já na época eu estava na prefeitura. Sim. E eu pensava que aquilo não podia ser real. Era muito fora Era muito fora da realidade. E ali, homem, Deus teve misericórdia. No Dia das Mães, que o Misael tomou tiro, lá no mês de fevereiro, e no Dia das Mães, fevereiro, março, abril, maio, que ele fez a última cirurgia. Ele fez 5 cirurgias. A última foi da reconstrução do esôfago. Tiraram o esôfago dele para um lado aqui, eu lembro. Ele veio para casa ainda nessa situação, né? Com um furinho aqui onde ele molhava a garganta, né? Porque ele tinha uma sonda que se alimentava direto. E o pessoal se mobilizou, né? Mobilizou. Aí então que entra essa história do amor daquela cidade. Que eu chegava lá, depois na farmácia tinha 4, 5 latas de sustagem paga. E era um produto suplemento, caro na época, suplemento alimentar. E o pessoal fazia vaquinha, nos ajudaram de uma forma extraordinária. Aqui em Juí, o pessoal que fez rifa, vendiam as rifas. Pessoas que conheciam, claro, mas não eram pessoas do convívio, vendendo rifas para levantar fundo e mandar para vocês. Para nós sobreviver lá em Porto Alegre. E irmão, uma coisa curiosa que eu não gostaria de deixar é que quando foi
sei lá quanto tempo, uns 20 dias, 40, não tenho noção do tempo que levou. Chegou um bilhetinho do guri que deu o tiro no Misael. Ah, é. E esse menino escreveu ali, pedindo perdão para o Misael. Ah, pobrezinho, né? E o Imagina. médico lá é um hospital universitário. Sim. O médico, o psicólogo trouxe o papelzinho e queria que o Misael lesse primeiro. Fizeram uma cartinha para ti, Misael. Tirou do chaleco assim e alcançou para ele. E o Misael lendo, deitadinho, né? Virou só em couro e osso. Eu lembro de uma foto, acho que vocês têm, circula, tem uma foto dele na UTI, né? Tem, sim. Que foi mandar para os familiares que estavam aqui. É. Cadavérico, né? Ele já Só- sempre foi só magro, os ossinhos, tava. né? E ele me chamou para perto dele, não conseguia falar Falar. direito, estava costurado. Sim. A água não descia para Sim. baixo, ela Saía aqui. saía do lado. E ele me chamou, pai, bem rouco a voz, não conseguia sim. falar. Mas ele disse assim, e tinha um enfermeiro, parece que era Marcelo o nome desse enfermeiro. E esse enfermeiro também se Queria ouvir o que o se rapaz ia agachou falar. para ouvir o que o Misael ia falar. E o Misael disse, pai, se eu morrer, eu ganhei 2 almas, pai. Porque o pai do rapaz, do guri que ele tinha dado o tiro, que estavam afastados da igreja. estava afastado da igreja, estava se reconciliando e o menino estava candidato a batismo. Que E ele disse, eu extraordinário, ganhei né? 2 almas, pai. E aquele alemão Sim. era um gringão. Sim. Ele disse, tu não ganhou 2 almas, miséria. Tu ganhou 3, porque eu era desviado e vou voltar para Jesus. Olha só, né? Trabalhar de Meu Deus, né? Jesus, aquilo... Em situações extremas, né? Então, muitas coisas aconteceram que não tenho tempo suficiente Sim. para te contar. Mas aí, nós voltamos para Augusto Pestana. Eu lembrei que eu tinha o telefone do pastor Silomar Saller Pedroso, pastor, que foi o pastor que me ajudou muito ministerialmente. Aí, peguei aquele telefone, o ônibus parou em Trindade, eu fui para um orelhão e liguei para ele, pastor, nessa direção que eu estou indo aqui, eu acho que eu vou passar em Sarandi. Ele disse, mas chega aqui, nós temos de campanha, nós temos de congresso. Estava pregando um pastor lá do Paraná, né, o pastor hoje é jubilado já. E eu fui. Alguém foi me buscar na rodoviária, eu fui para a casa do pastor Silomar. O pastor Silomar disse, mas o que tu anda fazendo por aí? Aí contei a história, que eu tinha que sair de Augusto Pestana, mas não sabia para onde é que eu ia. Agora estava indo, tinha ido de Chapecó e agora em junho ia fazer a mudança. Ele disse, mas tu não vai para Chapecó, tu vai ficar aqui então. Eu vou te dar uma casa para te morar nos fundos da congregação e tu vai atender a congregação. Então é aqui mesmo que eu vou ver. Aquela hora, irmão, Aqui é o lugar. eu vi o quanto Deus é misericordioso. Tu vai atender a congregação. Eu disse, pastor, me perdoa, mas eu já marquei com o homem lá. Ele disse, como é o telefone dele? Qual é o número? Peguei na carteira e dei o número para ele. Ligou para o irmão Ivo. Desfez o trato. E disse, olha, o irmão Valdir vai ficar. Fiquei quase 10 anos em Sarandi. 10 anos. É. E nesse tempo, eu fui em 99 para Sarandi. No 2000, ele me consagrou a evangelista. E eu trabalhei integrado na igreja até 2007. 2007, integrado como evangelista na cidade de Sarandi. Atendendo congregações. Atendendo congregações. Integrado na obra. É, integrado. Recebendo da igreja. Sim, sim. E ganhando, né, pouquinho. Sim. Porque ele disse, fome tu não vai passar. Ah, E não tinha salário. não te preocupa É. com salário, te preocupa no que fazer, com o trabalho. Verdade. E não tinha salário. Eu trabalhei sem salário.
a igreja me custeava, pagava o aluguel, pagava tudo que tinha, né, nos fundos da congregação, tudo tranquilo. Tá. Ali, irmão, eu passei esse tempo e tive uns momentos de grande dificuldade, porque a família cresceu, Sim. né, Piazedo tudo e nesse tempo o senhor deixou alguns ali, né, foram casando ali. Ficou ali. Misael e o Jonatas casaram em Sarandi. Então até hoje lá. Sim. E daí a gente recebeu, irmão, uma profecia que dizia: 1 ano vai passar, 2 anos não vai chegar. Eu vou te tirar daqui dessa cidade honrado. Tu vai para um outro, não me disse para onde é que era, um outro campo. E dali, irmão, 1 ano e 8 meses eu tinha ido assumir, quando veio um outro pastor, não gostou muito do meu jeito de trabalhar, e me mandou lá para o interiorzão. E fiquei lá, chocando lá naquele interior. E aprendendo de Deus, tendo experiências com Deus. Uma igreja lá, numa cidade chamada Nova Boa Vista. E fiquei 1 ano e 8 meses lá. Ele me tirou de uma igreja que tinha 240 membros e me mandou para uma que não tinha nenhum membro. Nenhum! Era só o templo. E Deus já tinha me alertado sobre isso. Uma escola lá no... Para mim aprender a lidar com muitos e com poucos. Aprendeu a lidar com uma igreja com membros, agora vai aprender a lidar com uma igreja sem membros. E um dia eu disse: eu estou aqui abandonado, não tenho amigo, ninguém me gosta. Eu comecei a entrar em depressão. Sim. E a Cleni, minha companheira, diz: não, tu tem amigos sim, tu não diga isso. Eu fazendo fogo no fogão e murmurando ali. De repente, irmão, uma buzina lá na rua. O irmão Glênio Barbosa, se não me falha a mente, acho que é Barbosa. Um baita do morenão com uma caminhonete 4x4 vermelha. De Iraí, eu acho. De Iraí. Ele chega lá e diz: Valdir, eu vim aqui porque tu disse que não tem amigo. Na hora, o senhor estava murmurando ali. E Deus me mandou aqui para dizer que tu tem amigos, sim. Isso aqui que tu está passando é uma prova. E aí de novo me levantou, né? Aí o pastor Geraldino me liga: estou indo, nesse ano e 8 meses que eu passei ali, muito difícil. O pastor Geraldino me ligou de Erechim e me convidou para trabalhar com ele. Valdir, tu me prometeu, quando eu ainda era pastor auxiliar em Porto Alegre, prometeu que se tu vinha trabalhar comigo, tu vinha por um sacolão, tu não te lembra? E eu disse: me lembro, pastor. Então tá na hora. Eu tenho um sacolão aqui. E aí eu fui fazer as contas, dava 1 ano e 8 meses depois da profecia. 1 ano vai passar. E eu fiquei, irmão, mais ou menos 15 anos evangelista. Porque no caso, eu fui consagrado a evangelista em 2000. Não, 12 anos. Porque em 99 a 2012, dia 22 de setembro de 2012, eu fui consagrado lá na cidade de Itaara, a pastor. Aí vim para atender a cidade de Áurea, atendi Áurea. É uma cidade de 97% poloneses. Batizei ali, naquela época, 1 ano e pouco que eu fiquei lá, 1 ano e 4 meses.
2 anos e 4 meses, uma coisa assim. E Sim. vim para atender lá, construir, na Sim. cidade de Centenário, construir uma igreja. Vim para a cidade de Campinas do Sul, Campinas. remodelei a igreja, comecei a construir uma igreja, deixei nos respaldos do piso uma outra igreja em Jacutinga e fui transferido para Barão de Cotegipe. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio atendendo a igreja como pastor auxiliar. Aí o pastor Geraldino foi transferido para Guaíba. Guaíba, acho que foi, né? E ali, depois que ele foi embora, no outro dia, eu acho, na outra terça, ele voltou e consagrou Barão de Cotegipe emancipou. E aí igreja. Agora já vai fazer 4 anos. Agora vai fazer 4 anos que nós estamos emancipados. A igreja cresceu. Quem que é o pastor auxiliar lá, o vice-presidente? O meu vice-presidente, ele se chama Jorge Longo. Jorge Longo. É um evangelista que foi muitos anos evangelistas e eu consagrei, apresentei, ele é pastor já. No meu ministério já tenho essa bênção de ter apresentado alguém. Né? E Deus tem abençoado. É um homem de Deus. Ele e a irmã Iloiva nos ajudam muito. Sim. Tem um quadro de obreiro de mais de 40 obreiros. 40 obreiros. Eu tive lá quando o senhor foi transferido, na sua posse lá, eu vi o púlpito cheio de obreiros e tal. Disse, olha, aqui é diferente de quando chegou em Campinas, né? É verdade. Bem, Campinas outra realidade. Não tinha obreiros, né? Foi sofrido. Mas lá, graças a Deus, Deus tem nos abençoado assim de uma forma extraordinária. As almas estão se convertendo. Eu assumi a igreja como campo. Ali, ela não tinha 80 e poucos membros. Hoje já está passando longe de 200 membros. Tá crescendo. Assumimos São Valentim. Sim, São Valentim faz parte também. Parte. E também Ponte Preta também faz parte ali. Tem congregações lá. Isso. Temos felizes ali. E Deus tem nos abençoado. Se eu pudesse contar para você todos o que aconteceu nesse trajeto de obras, de sinais, todas as curas que o Senhor realizou, as experiências né, extraordinárias. Agora há pouco tempo vocês inauguraram ou reinauguraram lá uma reforma, uma ampliação, uma melhoria lá na igreja em Campinas, né? Foi algo extraordinário. Ficou lindo, ficou muito lindo, né? Fizemos toda a frente vidraçada, né? Com uma coisa assim, uma torre do lado. Sim. Botemos um castiçal bem em cima, assim, com 2 holofotes focando nele. E de noite aquilo fica muito lindo. Lindo, né? Uma fachada, ficou uma fachada moderna, deu uma encorpada, né? Justamente. Ficou muito lindo. É uma coisa assim nova, porque nós não imitamos uma outra igreja, né? Sim. Porque a gente você pega um modelo, como o meu genro, o Rogério, ele é mestre de obras, e esse homem trabalhou comigo até agora, há poucos meses atrás, e nos ajudou de uma forma extraordinária, tanto no ministério pastoral, como também trabalhando no serviço da igreja, né? Da mestre de obra, construção, né? E da reforma. Ficou muito lindo lá. Eu estive lá. Verdade. Ficou muito lindo. E Barão tá. Quantos habitantes tem? Olha, agora no próximo censo já vai dar uma diferença, mas nós temos acho que mais ou menos no censo passado de 2020, porque não foi feito em 2021, ainda tem 5.700 e pouco. Agora já deve ter uns 7 mil. Está crescendo. Crescendo. Uma cidade próspera, né? Pelo que você nota. Né? Ela é 9 quilômetros de Erechim. Então a gente tem essa comunicação rápida com Erechim. Ali com Erechim. As pessoas trabalham em Erechim, moram ali.
Agora está vindo gente morar em Barão, compra terrenos ali, Sim, volta. porque é uma cidade, Erechim é uma cidade grande, né? E ela Relativamente está grande. praticamente emendando. Sim. E ali é uma cidade mais tranquila de morar. Trabalha então, em Erechim e mora em... E Deus tem abençoado que estamos ali já 1 ano e pouco que eu fiquei de auxiliar, e depois agora como pastor presidente já dá quase 6 anos. Faz 6 anos que está lá. Esse final de ano agora vai completar 6 anos que nós estamos ali. É Barão de Cotegipe, a outra congregação é São Valentim e Ponte Preta, 3 cidadezinhas, né? São Valentim eu conheci, lá tem um templo lá legal, tem uma casa pastoral para o obreiro que mora ali. Temos um templo, e temos a outra cidade eu não conheço. Salão de festa, nós temos ali, é muito lindo. E Ponte Preta nós estamos em negócio para comprar o terreno onde nós alugamos. Lá é alugado. A casa é alugado, mas estamos já em negociação com os proprietários para adquirir para a igreja. Até o nosso povo está contribuindo para darmos uma entrada boa para fazermos um empréstimo um pouquinho motivados a adquirir aquilo ali. Pois é. Então, o perfil de um missionário, né? Eu sempre olhava, acompanhava tua vida, tua jornada ministerial, né? E via assim, tu um pastor missionário, ganhador de almas, aquele pastor do meio do povo. Eu tenho o desejo de ganhar alma, grita dentro de mim. Quando eu cheguei ali, naquela cidade, assim, tinha uma dificuldade. E Deus foi quebrando aquelas dificuldades. E hoje nós temos uma gama de pregadores que são jovens, diáconos e presbíteros que estão aí dos 20 a 30 anos por aí, que estão se destacando. Nossos mais antigos também sendo conselheiros. Está havendo uma unidade entre os mais anciões e os mais novos. Isso é muito importante, né? Verdade. É uma transição de geração, né? Eu lembro uma época, isso já faz um bom tempo, uns bons anos já. Tu me falou algo, a gente está vivendo um tempo, ainda não lembro que tu fez assim, a gente está vivendo um tempo, uma mudança de tempo. E entre esse tempo novo e esse tempo passado, tem uma transição. Um vácuo, E aí o segredo vai ser a gente saber fazer essa transição e não se perder nesse... Verdade. E é verdade, hoje eu olho, eu analiso a igreja hoje, a gente está vivendo um outro tempo, o pós-pandemia, mas antes disso já vinha, né? Um tempo pós-moderno da igreja, uma outra forma, até uma outra forma de ser igreja, uma outra forma de tudo, né? Tudo vem mudando. Eu acredito que isso muda ao longo da história da igreja, sempre mudou, né? Eu acredito que o que não pode mudar são o fundamento a doutrina dos apóstolos e dos profetas, aquilo que é fundamental, né? Mas épocas diferentes, em tempos diferentes, né? Isso... E o segredo é não se perder nessa transição, né? A submissão a Deus, né? A igreja precisa ser ensinada a ser submissa a Deus, porque quando Deus se agrada do povo, Deus abençoa, Sim. Deus dá dons, Deus começa a batizar no Espírito Santo, é um sinal que a igreja está no contentamento de Deus. Está se alinhando com a vontade de Mas Deus. quando a igreja começa a ficar só social, que a igreja começa a ter que inventar, aí invencionice de luzes, essas coisas, é porque a igreja está na UTI. Eu acredito nos hinos da harpa. Os hinos da harpa são inquestionáveis. Doutrinariamente falando.
E as pessoas estão pensando que deve mudar. E isso está trazendo um grande transtorno para a igreja atual e aquela igreja conservadora. A igreja conservadora, aqueles irmãos que acompanharam 100 anos de Assembleia de Deus, esses irmãos querem cantar os hinos da harpa. Esses irmãos querem ouvir uma mensagem cristocêntrica. Eu não sou contra a teologia, até teve lá já, do tempo que eu estou lá, 3 cursos teológicos. Nós tivemos o médio, básico e agora o avançado. Né? Então eu gosto da teologia, mas a teologia não pode dominar as nossas vidas a ponto de nós esquecer de Deus. Deus tem que ser o dirigente. Os costumes da Assembleia de Deus devem ser preservados. Eu sou a favor daqueles bons costumes. E tenho, pela misericórdia de Deus, uma igreja que concordou comigo. Eu sou privilegiado por Deus, porque tenho uma igreja que os padrão, não vou dizer que nós estejamos 100%, mas os padrão assembleiano ainda estão cultivados lá. Veja só. Graças a Deus. Houve uma identificação com a igreja e o pastor. Já é Os cultos de ensino são muito importantes para isso, né? E a presença de Deus. Com certeza. A presença de Deus. Evidenciada nisso, na salvação de alma, né? Isso evidencia, né? A igreja no princípio os sinais, né? Marcavam, né? Nesse tempo que eu estou em Barão de Cotegipe, nós já batizamos 109 crentes. 109 crentes, fora os irmãos que vieram de outras congregações, que vieram por transferências, né? Alguém que voltou, mas batizado. Novo convertido. Novo convertido, nós temos 100 e poucos crentes. Um pouquinho mais de 106 nós tínhamos agora há poucos dias. Nós batizamos mais um grupinho lá. Estamos já com quase 110, 115 crentes batizados no tempo que eu estou lá. Isso. E é um lugar, irmão, de pessoas de origem. É um lugar difícil, porque tem lugares que batizam. Sim. É 50, cultura, sim, e também depende também do número de população. Verdade. Né? E a cultura. Cultura alemã lá. Isso. Cultura alemã. Alemã e italiana. Na maioria. Sim. Nós temos uma mistificação. Sim, mas o que prevalece. Mas o que prevalece é os polonês, italiano e alemães. São a maioria. A cultura base da. E eles são muito difíceis de se converter. Mas quando se converte, são os crentes muito abençoados. 880. É verdade. Né? Quando se convertem convictos. Não são. Eles não são só simpatizantes. Não oscila. Do evangelho. Não oscila. Tem alguns irmãos que passam momentos difíceis ali. A gente vê os testemunhos até de bênçãos recebidas depois de uma grande batalha, né? Veja só. O difícil é o simpatizante, né? Que se simpatiza, mas não se decide, não se converte realmente, né? E na época tinha muita dificuldade das pessoas de descer as águas, de batizar. Eles eram simpatizantes, vinham nos cultos, recebiam as bênçãos, mas congregados, mas não... E eu cheguei lá numa forma de mudar essa mentalidade, de começar a falar a respeito que é um mandamento bíblico. O batismo em águas é um dos 2 mandamentos que são as ordenanças palpáveis, né? Que é o batismo e a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é palpável. E o batismo em água é uma declaração pública, né? E isso começou a incutir a mente. Eu já tenho lá. Começaram a entender o tenho mais ou menos de novo, acho que agora, mais uns 10 para batizar. Eu vou batizar agora, no mês de novembro, no meu aniversário. Quero ver se batizo no dia do meu aniversário.
Qual que é a data? A data do meu mês, aniversário é dia 25 de novembro. Mas vai ter às um vezes, evento na cidade. Vai ter evento. Igreja. Nós não sabemos ainda bem certo qual é o dia, porque pode dar num dia diferente. Sim. Nós temos nos organizando para fazer uma reunião para marcar esse dia do batismo e já coincidir com a data do meu aniversário e aniversário da emancipação da igreja, Sim, que vai ser. Legal. Vai acontecer um evento lá comemorativo. Vai ser. Alusivo a isso. E temos legal. até convidando aí, ó, podcast Não, Bíblia. vamos, se possível, nós vamos estar lá para prestigiar e acompanhar um momento, né? Um momento histórico, marcante, né? E abençoado por Deus, né? Eu não sei se eu consegui te colocar alguma coisa que pudesse trazer uma direção da minha andança. Deus continue aí te dando vida, saúde, vigor físico aí. Eu preciso. Que você continue aí conosco, nos servindo de inspiração, né? E nos ensinando também de todas as formas, né, possível. Deus te abençoe o trabalho de vocês lá em Barão de Contagem, que já é abençoado, mas que o reino de Deus sempre, né, cresça e prevaleça. E, mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus. E agradeço a Deus. Deixa um abraço para o pastor Isaías. Isso, meu pastor, nosso pastor aqui de Juí. Deixa um abraço para ele, para todo o ministério de Juí. Eu considero muito essa cidade e amo os obreiros daqui. Aprendi muito e tenho muito ainda que aprender. Deus guarde vocês e que esse teu trabalho progrida cada vez mais. Deus te abençoe. É o pontapé inicial aí do podcast, mas nós vamos devagar e vamos longe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu aí. Muito obrigado. Amém.